Queridos irmãos, boa tarde. É uma alegria, uma bênção maravilhosa nos reunirmos na presença do Senhor para adorar o seu nome, Ele que é santo e digno de todo louvor e de toda adoração. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de 1 Pedro, escrita pelo apóstolo Pedro, primeira carta. Hoje nós teremos continuidade à exposição que começamos a semana passada, onde o nosso tema é Peregrinos no Mundo, e a mensagem de hoje evidenciará a segurança que esse peregrino precisa neste mundo. A segurança que nós, como Igreja do Senhor, como peregrinos neste mundo, necessitamos. Bem como também, de alguma forma, vamos refletir sobre aquilo que valorizamos. E valorizamos tanto que nos apegamos, que queremos manter conosco sempre, sempre. E eu convido os irmãos a juntamente comigo, ler o texto do versículo 1 ao versículo 9. Vamos repetir os dois versículos da mensagem anterior e o nosso foco será do 3 ao 9, ok? Leiamos então a palavra do Senhor com fé e reverência. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, revelada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Gostaria de começar pensando sobre riqueza, sobre valores. E certamente nós temos alguns princípios que nos apontam para aquilo que é visto por riqueza, que nós até atribuímos uma certa preciosidade. E se a gente for pensar sobre riqueza, sobre aquilo que valorizamos nessa vida, e eu gostaria de chamar a sua atenção e levar a sua mente, induzir você agora em uma primeira imagem, o que é riqueza para você. O que é riqueza? O que vem à sua mente quando você fala em riqueza? Em precioso, aquilo que você diz, isso eu desejo, e por desejar, eu até me alegraria de uma forma sem medida, e não só me alegraria, mas como ainda gritaria em louvor a Deus, porque desejo e agora tenho. O que será que vem à sua mente? Talvez a sua imagem já
foi modificada. Talvez você já passou para uma outra etapa. Porque primeiramente vem uma imagem, em segundo lugar já vem outra imagem, e a nossa mente faz isso. Porque ela começa a valorizar, e às vezes há uma escala, um nivelamento, né? Geralmente, quando a gente olha para a riqueza, para valores, nós logo temos, de forma imediata, na nossa mente, aquilo que é perecível. Talvez muitas riquezas, ouro, mansões, carros, dinheiro. E como eu disse a semana passada, memórias, pensamentos, sentimentos, pessoas. Assim, são muitos os objetos que nós atribuímos valores. E é interessante que Pedro vem nos apontar uma verdadeira riqueza. Pedro vem nos dar um caminho para a nossa peregrinação, pavimentar a nossa estrada. Porque antes dele nos dar algumas lições necessárias e práticas para a nossa vida, ele vai fundamentar o nosso pensamento. Ele vai apontar quem nós somos de verdade. E é interessante que nós precisamos disso. Porque o que nós mais prezamos como pessoas é a segurança. O que nós mais desejamos é a segurança. Agora, se nós já pensamos sobre riqueza, agora podemos pensar sobre segurança. E se riqueza é algo precioso, a segurança também. E às vezes a segurança é a nossa riqueza. Tem muita gente que deixou o Brasil por conta da insegurança política, pública, e veio para a Europa buscar uma certa segurança. Agora, espiritualmente falando, onde está a nossa segurança? E nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos levar isso em consideração, porque o nosso coração deseja segurança. E a minha intenção, como eu já disse a vocês, é provocar um sentimento de saudade no coração de vocês. Porque neste mundo ninguém está seguro, humanamente falando. Mas há um lugar em que nós podemos sentir segurança, conforto, e nós podemos confiar. E este lugar é a nossa verdadeira riqueza. É aquilo que realmente traz valor, agrega, contribui com a nossa vida. Nós desejamos isso. E de onde vem esse desejo? Esse desejo vem porque nós temos o nosso coração direcionado para Deus. Pedro nos disse que nós somos eleitos do Senhor. E por isso nós precisamos ter essa consciência. E foi Pedro quem disse, mas ele não disse de si mesmo. Ele disse pela inspiração do Espírito Santo. Embora alguns questionem se foi Pedro que falou, mas eu concordo que foi Pedro. E questionam por quê? Porque em Atos capítulo 4, versículo 13, Pedro e João foram vistos como homens sem cultura, sem educação. Educação no sentido de uma formalidade, uma capacidade educacional de escrever e argumentar. E eu não concordo. Porque aqueles que falaram tinham escutado 2 sermões que Pedro apresentou, e apresentou de forma fantástica, maestral. E além do mais, Pedro era de Betsaida, uma cidadezinha lá na Galileia, onde havia uma cultura grega muito forte. E certamente a Bíblia que Pedro leu foi em grego. E isso contribui para que ele tenha um conhecimento
do grego de uma forma especial. Porque o grego que nós temos aqui, nos originais, na carta de Pedro, é algo que está, assim, no nível mais alto. E se você pudesse ler o grego, você iria ver a forma como Pedro aponta o que o Senhor o mandou escrever. Até mesmo no português, já nos traz um certo alarme por aquilo que ele fala. E que é preciso realmente parar para entender o que ele está trazendo na sua profundidade. Agora, é verdade que Pedro escreve aos eleitos, e quem são eles? Eles estão espalhados naquela região da Ásia, e hoje a atual Turquia, e estes ali agora recebem o nome de eleitos de Deus. Isso era um título para Israel. Pedro está fazendo agora, na mente daquele povo, uma certa avaliação, para que eles pudessem entender que agora eles são outros, o nível é outro. A igreja agora não existe mais uma barreira geográfica e étnica, mas ela é global. E assim nós podemos perceber, porque aquilo que era atribuído ao povo de Israel, agora também é atribuído àquele povo. Porque o Senhor chamou Israel de seu povo santo, escolhido para Ele. É só você observar o que ele disse em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu. Israel, meu escolhido, disse o profeta Isaías. Então era uma linguagem muito própria ao povo de Israel e que agora abraçava também os gentios. Nós podemos ver, quando estudamos aqui o livro de Ruth, quando Elimeleque saiu com a sua família, deixando Belém, a terra prometida, ele perdeu, de certa forma, a cobertura da bênção de Deus porque foi para Moabe. Então ele saiu daquele chapéu da aliança. Mas agora a igreja é outra. O povo de Deus é outro. E Apocalipse capítulo 7, versículo 9, vai nos dizer que é um povo que é composto de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações, uma grande multidão. É muita gente. E nós podemos entender que isso é importante para aquele povo, porque iria trazer segurança. Aquele povo estava sendo perseguido, estava sofrendo, estava sendo oprimido e precisava de alguma forma que uma palavra os acolhesse e trouxesse a eles força e vigor, vitalidade, para que eles pudessem enfrentar seus desafios. Por isso, Pedro, ele faz isso, e ele mostra àquele povo o caminho da segurança em Cristo Jesus. E nesses poucos versículos que nós lemos aqui, nós percebemos a segurança apontada por Jesus. Agora, é claro que essa segurança, ela começa a partir de uma leitura da vida com uma perspectiva de louvor e honra ao Senhor. Pedro não começa escrevendo àqueles que estavam sofrendo, dizendo a eles: calma, suportem, o sofrimento é passageiro. Não. A primeira palavra que sai da boca de Pedro é: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É a forma de ver o que nós passamos. É a forma de levar aquele povo a entender que a vida, ela realmente, quando feita ou quando colocada no lugar certo, ela nos leva a um entendimento superior das coisas.
E por isso, aqui, há um tributo de louvor e adoração ao Deus soberano. Esse bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O louvor, a exaltação, o reconhecimento desse Deus soberano. Agora é interessante que isso cabe ao coração do peregrino de uma forma tão especial, porque realmente no momento de provação ou nós reclamamos ou nós lamentamos. Se formos lamentar, tudo bem, porque o lamento pode nos levar ao louvor, mas a reclamação nem sempre. E aí nós percebemos que esses peregrinos estão sendo chamados a, antes de tudo, glorificar a Deus. A, antes de tudo, bendizer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. E Pedro faz isso, ele se coloca na condição de peregrino com eles. E assim nós também somos peregrinos neste mundo. É interessante que nós podemos observar isso, esse clamor que sai do coração de Pedro, essa exaltação que sai do coração de Pedro, e certamente provocou no coração daqueles irmãos também o desejo de louvar a Deus, de bendizer ao Senhor. E é interessante que esse louvor também, ele não é desprovido de conhecimento, ele não é sem conteúdo. Quando Pedro fala bendito Deus e Pai do nosso Senhor, ele está contrapondo a situação em que o povo vivia. O povo vivia em um contexto onde os senhores eram os imperadores, os reis e os ídolos. E aqui agora, quem é chamado de Senhor é Jesus. É Jesus Cristo. É o soberano. E aí há esse convite. E a minha pergunta é: você tem motivos para bendizer ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o nosso Pai? Nós podemos aprender com Pedro e com os salmistas, principalmente com o Salmo 103, versículo 1 e 4, bendize a minha alma ao Senhor. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Louvor, louvor. Agora, quem pode louvar a Deus? Quem pode fazer isso? Pedro diz, quem pode? Aqueles que foram, pela misericórdia de Deus, regenerados. A regeneração muda o nosso coração e muda também a nossa forma de ver o mundo que nós estamos a enfrentar. Só pode louvar a Deus quem foi regenerado, quem nasceu de novo, quem teve o seu coração modificado e que agora vive numa nova perspectiva. Sim, foi Deus quem fez isso, e Ele fez pela sua misericórdia. Nem você e nem eu merecíamos. Você sabe que nós merecíamos. Mas Deus nos amou. E pela sua misericórdia, nos regenerou. Dando-nos aquilo que nós não merecíamos. E não nos dando aquilo que merecíamos. E aí nós passamos a viver, agora pela graça de Deus, em uma nova vida. Agora podemos louvar a Deus, bendizer ao Senhor, exaltar a sua graça e a sua misericórdia, invocar o seu nome. Todo aquele que é regenerado
deve louvar a Deus. Independente das circunstâncias, independente da situação, ele tem que louvar a Deus. Ele tem que se deleitar no Senhor. Ele tem que buscar crescer em fé. Por isso que é precioso ao crente o dia do Senhor. Aqueles irmãos estavam passando por situações difíceis. Eles podiam dizer: não, hoje a pressão está grande, a dificuldade está enorme, não vou para o culto, não vou adorar, não quero saber, estou cansado. Mas, meus irmãos, quando nós estamos cansados, aí é que precisamos do Senhor. Quando nós estamos definhando, aí é que precisamos do Senhor. Se você ficar em casa quando estiver cansado ou chateado, você vai ficar pior. Por isso, há esse convite aqui de louvor. Se nós somos regenerados, se nós temos o novo nascimento, se nós somos novas criaturas, vamos louvar a Deus. Vamos exaltar o seu nome. Porque todo aquele que é nascido de novo busca ao Senhor. Busca ao Senhor. Foi Ele quem nos regenerou. Foi Ele que transformou a nossa vida. E o apóstolo Pedro vai nos dizer que isso aconteceu de uma forma muito especial. Veja o versículo 23 do capítulo 1. Pois foste regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível. A semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Há uma associação aqui com a criação, com o haja luz. Há uma associação aqui com a ressurreição, o poder que levantou Jesus dos mortos. Este poder que diz ao homem morto em seus delitos e pecados: levanta-te e anda. E Cristo fez isso por meio da sua palavra, e Ele continua a fazer isso por meio da sua palavra. Nós experimentamos essa bênção todos os dias. E temos que evidenciar esse novo nascimento. Porque esse Deus, foi Ele que fez isso conosco. Ele nos justificou, Ele nos regenerou, Ele nos trouxe para Ele. E agora, pela sua palavra, vivemos para a glória dele. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 7 diz: mas Deus é tão rico em misericórdia, que nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Versículo 7 diz: portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. O pecador redimido, ele vive uma vida diferente. Ele louva a Deus, ele exalta a Deus. Agora, todo aquele que foi redimido, ele passa a experimentar no Senhor de 3 grandes bênçãos. Quais bênçãos a regeneração nos aponta, o novo nascimento nos aponta? Porque ele foi lá e pegou um adolescente e trouxe para si, uma criança e trouxe para si, um homem e trouxe para si, uma mulher e trouxe para si, um povo e trouxe para si, para que este povo agora vivesse na expectativa de uma esperança viva. Veja o versículo 3. A regeneração é para uma viva esperança mediante a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. É para a esperança.
O mundo parece que tem esperança e que expressa esperança, porém não há esperança. Esperança só há em Jesus Cristo. Essa esperança é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos dá entendimento do que verdadeiramente é riqueza e do que verdadeiramente é segurança nesta vida. Porque nós podemos perceber que essa esperança não está baseada no que tenho e nem naquilo que sou, mas na fé. É mediante a fé. A fé fortalece a nossa esperança e nos dá vigor, vitalidade. Por isso, o apóstolo Paulo diz em Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança só em Cristo, e só tem esperança de verdade quem conhece a Cristo. Quem foi regenerado, transformado pela sua palavra. Ah, pastor, mas tem muita gente aí que está melhor que eu, muito mais animado que eu, com muito mais recursos que eu. É porque a gente tem a tendência de atribuir às circunstâncias um certo valor. Mas será que há esperança? Será que há riqueza? Veja Efésios capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quem não tem Deus não tem esperança. Quem não tem Deus não tem segurança. Pode ter toda a riqueza do mundo. E por falar em riqueza, o texto nos dá uma segunda bênção dessa regeneração. Do fato de sermos novas criaturas. Ele também nos trouxe para si para uma herança. Agora a coisa começou a melhorar. Uma herança, então agora parece que nós podemos ver um certo valor de forma expressiva. Que tipo de herança ele está a nos apresentar aqui? A herança, veja bem, olhe para o texto, incorruptível, sem mácula, imarcessível. Gente, nada nesse mundo pode ser comparado a essa herança. Mansão nenhuma, riqueza nenhuma pode chegar a esse patamar. Porque essa herança que nos é apresentada aqui é até difícil de se explicar como ela é. É até difícil de atribuir a ela qualquer qualidade. Porque essa herança, ela foge da nossa capacidade intelectual de argumentação. A nossa herança em Cristo não é material. Deus nos trouxe para Ele, não foi para que ficássemos ricos, não. A nossa riqueza é outra, o nosso bem maior é outro. Não foi para isso. Ele nos trouxe para que experimentássemos das bênçãos dele. E Paulo vai nos dizer que Deus nos fez em Cristo herdeiros e co-herdeiros. Nós temos uma herança. Agora veja bem, essa herança, ela tem uma qualidade maravilhosa. E Pedro vai nos apontar aqui 3 qualidades desta herança. Veja bem, esta herança, em primeiro lugar, ela é incorruptível. Ela é eterna. Ela não se gasta. Ela não perde o seu valor com o tempo. Ela não depende de investimentos. E eu quero que você já comece a pensar, que tipo de herança é esta? O seu valor não depende da importância humana, porque ela não tem origem no homem. Essa herança tem origem em Deus. E ela também não tem mácula. Ela não tem defeitos. Ela é perfeita. Ela é preciosa nessa qualidade.
Qualquer coisa nesse mundo pode ser manchada, pode ser maculada, pode ser danificada, pode ser alterada, mas essa não. Essa herança não. Essa herança é perfeita e nós temos em sua essência aquilo que é santo. Ela é imacessível, uma palavra muito difícil e estranha a nós. Mas quer dizer que ela não se apaga, não murcha, não se perde. E você pode trazer qualquer outro objeto e comparar a este, por exemplo, o ouro e a prata, desvanece, perde o seu brilho, fica desfocado. Uma flor, por mais bela que seja, ela murcha. E assim, qualquer herança, qualquer riqueza deste mundo não pode ser juntada a esta herança. Porque por mais bela que seja, por mais demorada que ela fique neste mundo, ela não é eterna. Enquanto esta sim, ela é eterna. Agora é interessante que quando a gente pensa em herança, logo nós juntamos aqui a morte. Quem morreu deixa uma herança. Quem morreu atribui a outro aquilo que conquistou. Aqui não. Essa herança está associada à vida. É a vida, é o contrário. Porque só pode ter essa herança quem saiu da morte para a vida. Só pode ter essa herança quem vive agora para Cristo. E é interessante que a gente vai observar nas Escrituras e vai perceber que nós temos inúmeros exemplos de pessoas que colocaram os seus olhos na verdadeira herança. Como Abraão, por exemplo. Quando chamado, quando dado a promessa, peregrinando pelo mundo afora, os seus olhos, nos diz Hebreus, capítulo 11, do 8 ao 10, que os seus olhos estavam naquela herança verdadeira, naquela herança celestial. Versículo 9 diz, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A promessa que nós recebemos é esta também, de uma vida com Cristo. E veja bem, essa herança, ela pode se perder aqui neste mundo. E qualquer riqueza que você juntar neste mundo, vai ficar. Nós podemos pensar na lenda de Alexandre o Grande, que quando estava prestes à morte, chamou os seus conselheiros e disse, eu quero fazer meus 3 últimos desejos. Quais são? Que os médicos carreguem o meu caixão, os melhores. Que a minha riqueza seja espalhada pelo caminho. E que as minhas mãos sejam colocadas do lado de fora do caixão. Por quê? Porque eu quero dizer que ninguém, nem os maiores médicos, podem impedir a morte. Que a riqueza neste mundo vai ficar. E que assim como eu vim vazio, retornarei vazio. Porém, quem tem as suas mãos cheias da verdadeira herança, não volta vazio. Volta cheio. Queridos, essa é a nossa herança. E a terceira bênção, a primeira, esperança. A segunda, herança. A terceira, salvação. Veja comigo o versículo 5. Diz o texto que nós somos guardados pelo poder de Deus. Essa herança, essa esperança, ela não se perde, não porque você a protege, mas é porque Deus, com o seu poder, é Ele que a protege. É Ele quem guarda a sua fé. É Ele quem guarda a sua vida. Se você está de pé hoje, é porque Ele está te mantendo de pé. E veja bem, para quê? Para a salvação que nos está preparada. Aí aqui nós entramos num conflito. Opa, a salvação que nos está preparada quer dizer que eu ainda não sou salvo? Como é que é isso? Sou salvo ou eu não sou? Ou eu serei salvo? Eu sou salvo e ainda não. Em que sentido? Deixe-me explicar para vocês. Nós temos assim 3 formas de entender isso. Primeiro,
de uma forma vista pelo passado, eu fui salvo, justificado, da culpa do pecado. Eu fui salvo da culpa do pecado, daquilo que me condenava ao fogo do inferno. Eu estou sendo salvo em quê? Eu estou sendo salvo do domínio do pecado, a minha santificação, a minha busca a Deus. E eu serei salvo da presença do pecado, quando eu estiver na glória com o Senhor. Então, nós temos a bênção de desfrutar em Cristo Jesus de uma esperança viva, de uma herança maravilhosa e de uma salvação eterna. Agora, se tudo isso me garante riqueza e segurança, como eu posso evidenciar? Como eu posso ver e como eu posso ter certeza? E aí nós podemos perceber do versículo 6 ao versículo 9, e aqui eu vou ser um pouco mais objetivo, mas prometo que em outros momentos nós iremos nos aprofundar nesta questão. Aqui nós percebemos que a nossa forma de evidenciar essa riqueza e essa segurança, ou de experimentar isto, é quando a nossa fé é autêntica. Agora, para que a nossa fé seja autêntica, ela tem que passar por todo um processo de forma continuada até o dia do Senhor. E o texto vai nos apontar algumas verdades importantes em relação à autenticidade da nossa fé. Todo cristão passa por isso, tá, irmãos? Todo cristão, todo regenerado, todo aquele passa por isso. E essa é a parte mais difícil, porque é a parte que aperta, é a parte que dói, é a parte que nos leva a ter certas disposições no coração de inquietude. Versículo 6 diz: nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A provação não é uma opção. A provação é necessária. Para que a nossa fé seja autêntica, você precisa ser provado. Então, se você tem medo de provação, você está no lugar errado. Provação há em Cristo. É necessário. É quase que obrigatório. Eu preciso ser provado. E eu preciso ser afligido. Para que a minha fé seja experimentada. A fé, ela nos leva a esse entendimento de quem Deus é. Essa fé, quando passa por provações, ela deve provocar em nós alegria e não tristeza. Mas tem gente que faz o contrário. Passa a chorar e a reclamar. Mas Deus, por que isso? Eu não mereço isso. Tanto sofrimento, o que eu fiz? Onde foi que eu errei? Você não está entendendo. Entenda, analise bem qual é a provação que você está enfrentando. E veja bem, não é uma provação, não. Pedro diz várias. Várias provações. Todo peregrino passa por provação. Agora ele deve passar pela provação com alegria. É quando Jesus disse: bem-aventurados sois, quando por minha causa vocês forem provados. Essa provação, ela traz inúmeros benefícios. E todo crente que quer viver piedosamente, ele vai passar por provação, por angústias, por aflições. É por isso que tem muita gente que diz: quando eu não estava na igreja, eu estava muito bem, nada acontecia, estava tudo bom, mas agora eu fui para a igreja, fui ali, me converti, ou fui convertido, e agora a coisa está difícil. Eu não aguento mais, vou correr. Tem gente que corre, e corre mesmo. Mas aquele que entende que as várias provações
elas devem ser enfrentadas com alegria, ele, ao invés de correr do Senhor, ele corre para o Senhor. É a forma de entender. Agora, eu quero te dar uma notícia boa. São várias provações, mas a palavra que Pedro usa aqui, para várias provações, ele vai usar lá em 1 Pedro também, no capítulo 4, versículo 10, para multiforme graça de Deus. A variedade da graça de Deus atuante na vida do eleito, do peregrino. Então, à medida que nós passamos por provações, nós recebemos de Deus graça. Ah, pastor, mas eu luto e não consigo vencer. Pecado me derruba. Por quê? Porque eu não consigo vencer. Porque eu peco. Porque você quer. Eu peco porque eu quero. Porque a Bíblia diz que Deus não prova ninguém além das suas forças. A gente faz e a gente cai, a gente erra, a gente quebra a cabeça porque quer, porque é teimoso. Acha que aquele prazer é melhor do que a vida com Cristo. Acha que aquela bênção, entre aspas, porque a gente até pensa que é uma bênção, quando é maldição, a gente troca, né? E trocamos mesmo, todos os dias. E precisamos entender que às vezes ali é uma situação de provação e devemos pedir: Deus, me dá graça porque eu preciso vencer. Eu preciso entender essa situação e fugir disto. Todo peregrino enfrenta provações. Todo ele enfrenta. E ele precisa entender que cada provação tem um propósito. E Pedro nos ajuda a esse entendimento aqui no versículo 7. Propósito da provação. E ele faz uma comparação com o ouro, que foi trabalhado no fogo para mostrar que é puro. A nossa fé, para que ela seja pura, ela é trabalhada no fogo da provação. Ela precisa passar por esse processo. Porque a provação vai produzir no nosso coração perseverança. Perseverança. Se você vencer. Resiliência. Se você vencer. Capacidade de reagir de forma alegre e exultante, como peregrino. Para que sua fé e a minha fé seja autêntica, ela precisa ser provada. Assim como o ouro é provado, a nossa fé precisa ser provada. Mais uma vez, Abraão, quando provado, ele não recuou. No Monte Moriá, quando foi pedido: Abraão, sacrifica o teu filho que tanto amas. E ele foi. Imagina aí, Tamar. Sacrificar Antonella. Mas Deus nos convida, né, Itamar, a sacrificar de uma outra forma hoje, consagrando ao Senhor. E quando eu falo Itamar, eu estou falando também para Tani, Tiago, Pablo, Kate, Rafaela, Nuno, Alina. Filhos no trono da graça. Filhos na mão do Senhor. Né? Mas assim, são provações. E Deus nos dará graça, porque a aprovação, quando trabalhada, preparada, aprovada, ela glorifica a Deus. Diz o texto aqui, e não sou eu que digo, é a palavra que diz: redundará em glória, honra e louvor ao Senhor Jesus Cristo. É ao Senhor Jesus Cristo, porque uma fé autêntica nos leva à adoração, irmãos. A adoração. E isso é bênção, isso é alegria para o nosso coração e uma alegria indizível. Versículos 8 e 9 nos mostra isso. As bênçãos da provação, ou dos momentos em que enfrentamos de dificuldade. Quando entendemos a perspectiva correta, nós somos aprovados. E passamos agora a experimentar, a ver, mesmo sem ver, a amar,
mesmo sem ver, pela fé e crer no Senhor Jesus. Porque o versículo 9 vai nos dizer, 8 e 9 vai nos dizer, a quem não havendo visto, a mais. Quem é? Jesus. E quem não vendo até agora no momento, mas crendo, vocês exultam de alegria e gozo nele. E é justamente aquilo que Jesus disse a Tomé, bem-aventurados os que viram, os que não viram, mas creram. E Paulo vai dizer, nós não andamos pelo que vemos, e sim por fé. É por isso que a segurança e a riqueza, ela está em Cristo Jesus. E nós temos uma certeza no nosso coração, que um dia receberemos dele a herança que está guardada para nós. Então tudo isso nos aponta para um imaginário, para uma expectativa, para uma saudade, para um lar eterno. E nós queremos isso, nós desejamos isso. Nós desejamos isso. É fechar os olhos e passar a ver naquele grande dia, naquele dia maravilhoso, o Senhor que nós não conhecemos ainda, mas que almejamos ver um dia. Como disse João, um dia veremos como Ele é. E naquele dia, Ele de braços abertos, olhar para você e para mim e dizer, bem-vindo, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. A segurança é em Cristo. A riqueza está em Cristo. E um dia iremos receber dele. Isso é maravilhoso. A nossa maior riqueza é Cristo. E essa riqueza é para ser compartilhada, dividida. Essa herança é para olhar para o outro que ainda não a tem e dizer, olha, há em Cristo herança, há em Cristo esperança, há em Cristo salvação, há em Cristo segurança, há em Cristo riqueza eterna. E que isso fortaleça o nosso coração. E que isso nos ajude a olhar para o Senhor e desejar mais Ele do que este mundo. Deus nos abençoe.